Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. Quem já sentiu a presença de Deus aí no coração, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Eu confesso que o meu coração está pulando, que a presença de Deus é muito forte aqui nesse lugar. O Senhor já agiu de forma poderosa na nossa vida. Já vamos tomar posse dessa graça que é grande demais. Amém? Amém. Assim como a Leide falou, para quem não me conhece, o meu nome é Geralda. Eu faço parte do grupo de oração Água Viva. Nos reunimos toda segunda-feira lá na Igreja Nossa Senhora das Graças, no Catumbi. E foi com muita alegria que eu recebi o convite do Lécio para estar aqui nessa noite, fazendo assim o que é grande responsabilidade, mas é uma grande alegria. Falar do Senhor, anunciar o nome de um Deus que eu creio, assim como a Leide falava, que é um Deus que pode fazer a diferença na nossa vida. Amém? Amém. Então vamos olhar a palavra de Deus, né? Que, como diz, é a palavra viva que vai ser anunciada aqui hoje para nós. Quem trouxe a palavra pode pegar em 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, gente. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a seguir. O Antigo Testamento a gente conhece menos, né? Tem mais dificuldade para achar, né? A minha Bíblia não é da Ave Maria, por isso eu não vou falar a página. Quem tem essa Bíblia aqui, olha, é a página 348. Amém? Então, eu convido quem não trouxe a palavra, se quiser, feche os olhos para ouvir a palavra do Senhor com atenção. A palavra que vai fluir agora nos nossos corações. E a palavra vai dizer assim: o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Chegando a ele, disse-lhe: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Chegou um hóspede à casa do homem rico. Ele então quis tomar uma das suas ovelhas e um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Pegou a ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. Natã disse a Davi: esse homem és tu, assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi como rei de Israel e salvei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu Senhor. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso te parecer pouco, vou acrescentar outros favores. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feristes a espada Urias, o Heteu, fazendo-o morrer pela espada do Amonita, para fazer de sua mulher tua esposa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, né, como eu falava, o Antigo Testamento era um pouquinho mais complicado. Vamos tentar entender o que aconteceu antes, para que a gente possa entender o sentido dessa palavra.
Inclusive até a Rede Record, talvez alguém esteja até assistindo aqui, está passando uma minissérie sobre o rei Davi. O rei Davi, talvez alguém conhece, outros não. Eu vou tentar contar um pouquinho como que é a história do rei Davi. O rei Davi foi escolhido por Deus. Ele que era o menor dos irmãos, talvez o mais insignificante aos olhos do pai, e o Senhor escolheu ele para ser o rei. E Davi, ele foi o rei mais ungido, ele possuía tudo o que ele queria, foi um reinado muito rico, e ele ganhava todas as batalhas, ele era realmente um abençoado por Deus. Ele possuía tudo aquilo que ele queria. Mas o que aconteceu com o rei Davi? Uma certa vez, ele olhando da janela do seu castelo real, né? Cheio lá da sua riqueza, ele olhou para baixo e ali ele viu uma mulher muito linda que estava se banhando. E o rei Davi se apaixonou por aquela mulher. E como se não bastasse ele ser apaixonado, ela era a mulher de um amigo dele, que fazia parte do exército. Então, o rei Davi, ou como acontece nos nossos dias, né? Nos nossos dias não é diferente. O rei Davi, ele teve um caso com aquela mulher. E aquela mulher engravidou. E o que o rei Davi faz? Aquela época era uma época de muitas batalhas, onde acontecia sempre grandes conflitos, e não era diferente naquele momento. Então, ele manda um bilhete para que coloque Urias, que era o marido daquela mulher, na frente, para que ele morresse. E foi o que aconteceu. Aquele homem foi à frente e ele morreu. Então, ele foi e pegou aquela mulher, passado alguns dias, ele pegou a mulher do seu amigo como esposa. E ele, assim como eu falava no começo, ele que era o ungido, o escolhido de Deus, que Deus tinha feito grandes favores na vida dele. E agora? Será que Davi agiu certo? Será que agradou o coração de Deus essas atitudes de Davi? Não preciso nem perguntar, né? É claro que não. Mas é aí que entra o grande sentido do que o Senhor quer falar para nós hoje. Assim como Davi, nós somos escolhidos de Deus. O Senhor me escolheu a mim, escolheu cada um de vocês que está aí. Só que nós não somos perfeitos. Nós erramos. Muitas vezes, quando da graça de Deus que está na nossa vida, nós vacilamos. Nós caímos nas tentações, nós caímos no pecado. Mas é aí que está a grande diferença de quem é de Deus, de quem vive a intimidade com o Senhor, que reconhece. Então, o que Davi fez? Davi, naquele momento, ele poderia ter as mais diversas atitudes. Não poderia? Ele poderia falar, não, eu não quero falar mais com o Senhor, mas não. Davi se arrepende do seu erro, ele pede perdão a Deus, e ali ele recomeça a escrever uma nova história da sua vida. Davi, a partir daquele momento, ele não colocou a culpa na mulher, ele não colocou a culpa em outra pessoa, mas não, ele se arrepende. E assim deve ser cada um de nós. A proposta para este grupo de oração hoje é falar que em Deus não importa se nós erramos, não importa o que aconteça com cada um de nós. Em Deus, o importante é que nós vamos lutar para sermos vencedores. Isso que importa para cada um de nós. Enquanto eu preparava para essa pregação, o que o Senhor colocava forte no meu coração, que muito mais que quando nós caímos na derrota, muito mais quando nossos sonhos não se realizam, os nossos projetos não se realizam, a maior tristeza, a maior derrota não é aquela que acontece, o fato em si que acontece. Eu até colocar um exemplo. Por exemplo, Copa do Mundo, né? Todo o Brasil inteiro se mobiliza, todos nós queremos muito que o Brasil ganhe, não é? Todo mundo, que o Brasil é campeão. E quando isso não acontece, nós ficamos tristes. Não ficamos? Ficamos ou não ficamos? Mas passados 2 dias a gente nem se lembra mais. Não é? Pelo menos comigo é assim. Porque aquela derrota não veio dentro de nós. Não é uma derrota pessoal, aquilo que eu perdi, aquilo que eu deixei de fazer. Mas quando eu assumo para mim uma culpa, quando a derrota nasce dentro do meu coração,
e eu me culpo, aí sim eu sou perdedor. Aí eu tiro toda a capacidade que o Senhor tem que agir dentro de mim, porque sou eu que me puno. Muitas vezes nós nos culpamos por aquilo que nós nem fazemos. E eu costumo falar que cristão, existe uma palavra de ordem para o cristão. Todo cristão precisa ter ousadia. Eu não posso ficar no meu mundo fechada, com a cabeça baixa, como se o mundo conspirasse contra mim. Eu conheço cristão assim que abaixa a cabeça para tudo. Ele que não tem coragem de lutar. A pessoa que não luta, ela já é perdedora. É ou não é? É. Porque se eu não me coloco, como eu vou saber? Isso tem uma frase que eu gosto muito. Ela é simples, mas ela narra um pouquinho disso. Quando a gente quer uma coisa, a gente quer perguntar, existe um fato que a gente quer realizar. Se você for perguntar, o máximo que você pode ouvir um não é verdade? Então por que a gente se murmura tanto e fala assim, eu acho que eu não vou nem sei falar que não. E se isso não dá certo? Gente, se não deu, valeu a pena a tentativa. Não é verdade? É muito melhor você tentar. Porque quando você olhar para trás, você vai ter colhido muitas experiências também daquilo que não deu certo. O perdedor é aquele que não tenta. É aquele que muitas vezes nos comportamos assim como um torcedor. Nós ficamos na arquibancada, vendo a vida passar e não temos atitude de dar um passo à frente. E aí a gente vê a vida do irmão acontecendo a graça, a gente vê a vida do irmão acontecendo maravilhas. E a minha? Como será que está? Será que Deus gosta menos de mim? Será que Deus tem um amor limitado? Olha, eu gosto mais da Paula do que da Leite. Será que Deus ama assim? Não. Deus nos ama com amor único e exclusivo. Da mesma maneira que Deus me ama ele. Então, depende de nós. Deus está sempre presente para fazer a obra transformadora na nossa vida. É nós que limitamos o poder de Deus. Muitas vezes nós colocamos tanto limite no poder de Deus, que a gente já fala assim, eu até ouvia isso esses dias, eu achava muito interessante, uma coisa que eu gosto muito. Se Deus quiser vai dar certo. Gente, Deus quer. Deus, Ele sempre quer que a graça aconteça na sua vida. Deus sempre quer que você vá além. Deus não fez cada um de nós para sermos perdedores, para vivermos humilhados, para viver de cabeça baixa. Cabeça baixa não é. Jesus, Ele morreu com humildade, mas Ele morreu de cabeça erguida, fazendo aquilo que Ele acreditava. Quando nós acreditamos em algo, se eu acredito que Jesus é o Senhor da minha vida, eu não posso permitir nunca que ninguém e nada faça ao contrário. Diga ao contrário. Porque, assim como eu falava, a pior derrota do ser humano não está no que as pessoas falam, não está nas derrotas que você já teve. Se você traz na sua vida história de derrota, se você já perdeu muito, perdeu pessoas, se tem acontecido na tua casa batalhas que talvez você tenha sentido que está difícil. Eu mesmo posso partilhar que eu tenho meu irmão com problema de saúde e como é difícil todos os dias implorar a Deus que a graça aconteça, que a cura aconteça. Às vezes não é fácil, né? Estou falando assim, mas às vezes nos sentimos abatidos, sentimos vontade de chorar, sentimos fracassados, mas não é o lugar que nós devemos ficar. Não é o lugar que o cristão deve ficar. É com o sentimento de derrotado. Não foi para isso que Deus criou. Não foi para isso que Deus morreu na cruz. Não foi. Isso eu tenho certeza. Deus morreu para fazer cada um de nós pessoas fortes, pessoas corajosas. Então é esse convite, assim como esse exemplo tão bonito do rei Davi, ele que foi o ungido, o escolhido de Deus. Quem quiser pode aprofundar mais, que é uma história maravilhosa. Ele que ganhou grandes batalhas. Ele que teve tudo que ele possuía, no momento que ele vacilou, no momento que ele perdeu, ele não encostou num ramo. Ele não ficou chorando. Mas ele se colocou, ele viveu um momento de luta, ele viveu um momento de dor, ele viveu um momento que ele desagradou o Senhor. Mas ele se pôs a serviço, colocou a caminhar novamente.
E assim deve ser cada um de nós. E quando eu falo, Deus fala de modo particular com cada um de nós. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço hoje qual tem sido a tua vida, qual tem sido as tuas lutas, qual tem sido as tuas derrotas. Mas de uma coisa eu tenho certeza. É necessário que cada dia seja um dia novo. Cada dia seja um dia novo para recomeçar. E até uma frase conhecida, mas eu vou falar porque eu gosto muito dessas frases, porque elas me ensinam muito. Me ensina muito mesmo. Eu gosto de viver muito baseado na palavra e os ensinamentos que ficam para sempre. O ontem já passou. O amanhã talvez não venha. Mas o hoje nós temos. O presente, a própria palavra fala, é o presente. Hoje é o momento de recomeçar. Se você tem tido atitudes de pessoas derrotadas, atitudes de pessoas que não acreditam na vitória, hoje é um tempo novo. Hoje o Senhor fala para cada um de nós. Hoje Ele fala do seu nome. Ele olha para você e fala que você é vitorioso. Porque toda a força que você precisa não está do lado de fora. Não está no seu encarregado, não está no seu patrão, não está no seu marido, não está no seu filho, não está no seu vizinho. Está dentro de você com a graça de Deus que o Senhor já colocou dentro de você. A partir do momento que você assumir isso para a sua vida, você não vai ser um cristão de cabeça baixa, um cristão triste, abatido. Problema nós vamos ter? Vamos, sempre. A nossa vida vai ser cheia de problemas, de provações, de desafios. Mas que nós teremos que ir além. Caminhar sempre além, ter um olhar adiante. Nós queremos ter foco. Muitas vezes pessoas, agora Deus me faz recordar, pessoas que olham para muitos lados. Você olha para um lado, para o outro, você quer isso, quer tudo. E aí? O que você quer de verdade? Qual que é o seu projeto de vida? Qual que é o seu projeto? O que você quer de fato? Nós precisamos olhar para uma direção e saber o que realmente queremos. Nós não podemos ser pessoas desorientadas, né? Eu conheço pessoas que são desorientadas. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. E no final, são tantas coisas que afinal, se você for filtrar, a pessoa parece que ele não quer nada. E isso não é de Deus. Nós devemos nos concentrar, ver aquilo que realmente é projeto de Deus para mim, aquilo que é o meu projeto, aquilo que Deus abençoa. Aí sim eu serei vencedor. Aí sim eu serei campeão. Aí sim eu não ficarei na derrota daquele que não tenta. Porque eu vou lutar com armas sólidas, com armas verdadeiras, com toda a sabedoria que vem de Deus. Esses dias, domingo, eu estava conversando com a minha sobrinha e estava até brincando com ela. Estava falando para ela que sabedoria é diferente de inteligência. Aí ela perguntou para mim assim: titia, então, você quer ser sábia ou você quer ser inteligência? Eu falei, se for para me escolher, eu quero ter sabedoria. Porque a sabedoria vem de Deus. É a sabedoria que nos coloca, que nos move a irmos além, porque nós sabemos discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Então, o vitorioso, aquele que luta, ele deve pedir todos os dias a Deus a sabedoria que vem do alto. E nós devemos também inspirar nas passagens bíblicas. A gente deve sempre olhar para a história de vitórias, histórias de luta, que é exemplo para nós, os nossos santos da nossa igreja, que foram pessoas que sofreram, mas que foram vitoriosas porque acreditaram. E é essa mensagem que eu quero trazer hoje, que eu tenho certeza que é o que o Senhor quer falar para cada um de nós, de forma assim, que eu selar mesmo no nosso coração, carimbar, né? Nós vemos assim, quando vai marcar os animais, não é com aquele ferro quente que chega e marca e ali nunca mais sai, né? Hoje nós vemos muita tatuagem que a pessoa tem que aquilo fica para sempre, e assim deve ser no nosso coração.
a palavra de Deus ouvida, ela nunca mais deve apagar no nosso coração. Ela deve, por isso que a gente fala pregar, porque aquilo que é pregado, o prego deixa marca, né? E a palavra de Deus precisa deixar marca no nosso coração. E você, ao sair daquele portão ali, cada um vai para sua casa, para realidades diferentes, você vai encontrar histórias diferentes, mas aquilo que foi falado hoje aqui, aquilo que Jesus quis falar para você, ele precisa estar selado no seu coração. E eu convido você agora a fechar os teus olhos, a colocar a mão sobre o teu coração e você ouvir essa canção, que eu tenho certeza que ela vai falar muito para você. Ela fala por si só, não é necessário que eu fale nada, mas que simplesmente você ouça. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.